repercussão da convocação da seleção brasileira com o Carlo Ancelotti e também um pouco dos embates da seleção brasileira até a Copa do Mundo, tá? Porque vai ter muito embate interessante, inclusive para quem fala que o Brasil precisa de mais testes interessantes, mais testes bons para a Copa, e eu sou uma dessas pessoas que também cobra. Fala, meu povo, tudo bem? Sou o Luiz Fernando, criei este canal para te manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola. E vamos falar hoje sobre seleção brasileira, porque o Carlo Ancelotti fez a sua quarta convocação desde que chegou ao comando da seleção, e ele vai repetindo alguns nomes, a gente vai percebendo que já tem uma estrutura de seleção brasileira, e eu vou aqui também me ater neste momento aos convocados e depois comentários sobre quem ficou de fora, quem poderia estar, por que quem poderia estar não está, e sobre os embates, que eu acho muito interessante, os amistosos que a seleção brasileira tem marcado. Vamos aos convocados. Goleiros: Bento, do Al Nassr, Ederson, do Fenerbahçe e Hugo Souza, do Corinthians. Inclusive, confirmado na coletiva de imprensa, o Hugo Souza jogará o primeiro jogo contra o Japão em um dos amistosos da seleção brasileira aí nessa data FIFA de outubro, que será contra Japão e Coreia do Sul. O Hugo Souza defenderá a seleção contra o Japão, sem informação. Defensores: Caio Henrique, do Mônaco. Wanderson, do Mônaco, foi convocado, mas já foi desconvocado. Ele se lesionou na Champions League contra o City. Lateral do Botafogo, Vitinho, já foi convocado no lugar dele. Douglas Santos, no Zenit. Éder Militão, do Real Madrid. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Lucas Beraldo, do PSG. E Wesley, da Roma. Aqui são os defensores entre laterais e zagueiros. Vamos para os meio-campistas. André, Wolverhampton. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. João Gomes, do Wolverhampton também. Joelinton, Newcastle. E Lucas Paquetá, West Ham. Aqui só Premier League, né? Só nata do futebol. E entre os atacantes, eu achei muito interessante os atacantes da seleção brasileira. Estevão, muito acertada a convocação desse rapaz. Gabriel Martinelli voando no Arsenal. Igor Jesus voltando a ter oportunidade, atacante do Nottingham. Luiz Henrique, do Zenit. Esse aqui, figurinha carimbada. Matheus Cunha, de confiança, do United. Richarlison, mais confiança ainda, do Tottenham. Rodrigo e Vini, do Real Madrid. Então, assim, logo de cara a gente já sente, lógico, a falta do Neymar, e eu não vou me ater muito. Eu falei sobre a lesão do Neymar no penúltimo vídeo, então não pretendo me ater muito aqui sobre o Neymar, tá? É a grande ausência e já tem sido essa grande ausência. Vamos se ater ao Rafinha, por exemplo, que tem sido o grande jogador do Barcelona junto com o Lamine Yamal, atual quinto melhor jogador do mundo, de forma injusta, era para ser pelo menos terceiro. E o Rafinha tá fora por lesão. Rafinha tá fora por lesão. Infelizmente não vai estar nessa data FIFA. Seria muito interessante ver Rafinha com Rodrigo e Vini ali no ataque. Rafinha lesionado. Outro desfalque é o João Pedro, o atacante do Chelsea. O Carlos Ancelotti confirmou que ele não tá 100% e estará desfalcando a seleção brasileira nessa data FIFA. Ele esteve presente nos dois últimos jogos de eliminatórias. O Ancelotti deixou entender que ele vai estar sendo convocado com mais frequência. Achei interessante Hugo Souza, a goleiro do Corinthians, que tem sido foi convocado pelo Ancelotti, tem sido observado e vai ter a oportunidade de jogar. Então, assim, talvez seja um goleiro pro futuro da seleção. Talvez eu seja da opinião de que o Hugo deveria realmente receber a oportunidade. O Alisson, que é o titular já desse ciclo, está lesionado, volta só em novembro, nem sei se vai estar disponível para a data FIFA de novembro. Mas aí o Hugo Souza talvez já tenha que ganhar esse espaço, que o Ederson não está atuando num grande nível, o Bento, com todo respeito, está jogando no futebol árabe, que não é mais um futebol tão competitivo. Então acho que o Hugo Souza ele merece esse espaço. No meio de campo, acho que é a base da seleção brasileira. O Paquetá já vem sendo convocado, o Casemiro é um dos homens de confiança do Carlo Ancelotti, então acho que é muito justo que o Casemiro esteja. E olhando para o ataque, eu acho que o Estevão aqui é um dos grandes nomes, tá? Eu me surpreendi muito com o Estevão na Europa, achei que ele seria emprestado pelo Chelsea, achei que ele não teria tantos minutos, mas ele tem jogado bem, ele tem ganhado minutos, tem tido alguns passos à frente do que os atacantes do próprio time. Por exemplo, o Estevão tem sido preferido ao invés de Garnacho em algumas opções, às vezes até mesmo do Palmer, que não teve bem antes da lesão. Então o Estevão tem jogado, tem ido bem e tem sido também lembrado pelo Ancelotti. Muito legal o Estevão fazendo parte desse ciclo, diferentemente, por exemplo, do Endrick, né, que nem jogou ainda com o Xabi Alonso desde o início da temporada.
Richarlison também atacante de confiança, é um dos homens de confiança e para mim precisa ir para a Copa. Tem características de um 9, mas também sai muito bem da área, improvisa muito bem, muito lutador, muito brigador. Lembrei para vocês no último vídeo que eu fiz sobre Brasil e Croácia, lembrando daquela partida que o Richarlison jogou muita bola, então ele também tem experiência em Copa do Mundo, ele precisa estar. E Rodrigo e Vini. Rodrigo e Vini são os dois grandes nomes da seleção brasileira hoje, sem o Neymar. São jogadores que detêm os maiores holofotes, as maiores esperanças na seleção brasileira e que até agora não aconteceram, né? O Vini Júnior já foi até melhor do mundo, the best, pela FIFA, mas com a seleção brasileira, números discretíssimos, pouquíssimo brilho, pouquíssima decisão. Vai ter mais uma data FIFA para mostrar o seu valor, seu potencial, ao que tudo indica 100% fisicamente. O Rodrigo, depois de desgaste mental e ainda nessa temporada está tendo mais minutos ali com o Xabi Alonso. Vamos ver o que acontece entre Rodrigo e Vini, que são as grandes expectativas aí para a seleção, que vai enfrentar nessa data FIFA de outubro, Coreia do Sul e Japão, duas seleções respeitadas, duas seleções que estarão na Copa do Mundo, mas que, com todo respeito, o Brasil é muito superior e o Brasil é favorito para vencer as duas partidas, tá? Inclusive. Mas muito interessante, acho que essa convocação já tem um tom de Copa do Mundo, não tem tanto tom de teste, né, como a passada, por exemplo, que ele chamou alguns nomes novos. Aqui já tem cara mais de seleção brasileira encorpada para a Copa. Eu acredito que dessa convocação para a convocação de maio, que vai ser a definitiva para a Copa, acho que nós teremos poucas mudanças, tá? Acho que nós teremos adição de Neymar, de Rafinha, de Alisson, de algum outro nome, mas pontuais. Acho que esse aqui é o corpo, a estrutura óssea dessa seleção brasileira. E aí, se você quiser já comentar alguma coisa aqui, se faltou alguém, se você tá começando a se bater na parede agora, se jogou no chão com raiva, esperneando, porque o Ancelotti não chamou alguém, você já pode colocar aqui nos comentários. Acho muito interessante agora falando sobre a CBF estar organizando amistosos interessantes para a seleção. Eu acho que Coreia do Sul e Japão são bons amistosos. A seleção japonesa fez uma boa Copa em 22, tem evoluído, o futebol japonês tem evoluído, então o Brasil vai encontrar um jogo de muita resistência física, isso é muito interessante para o Brasil. Jogar contra uma seleção física, rápida, então muito interessante. Coreia do Sul, no mesmos moldes, tem uma característica mais de contra-ataque. O Brasil enfrentou a Coreia do Sul e despachou na Copa do Mundo, mas olho também na qualidade ali de Heung-min, que está na MLS, mas ainda assim merece todo o respeito da marcação ali. Como eu falei, o Brasil é bem favorito, mas são testes. Agora, para a data FIFA de novembro, estão confirmadas jogos com seleções africanas, tá? E duas seleções que estarão na Copa do Mundo, Senegal e Turquia. A Turquia o Brasil enfrentou antes da Copa do Mundo de 22 e o Brasil venceu por 5-1, amistoso que o Brasil passeou. Já o Senegal não, tá? Senegal é a atual 18ª do ranking FIFA. Senegal venceu o Brasil nesse ciclo. 2023, Senegal venceu a seleção brasileira por 4-2. É verdade que a seleção brasileira estava naquele limbo, naquela situação complicadíssima que estava vivendo a seleção institucionalmente, futebolisticamente, entre outras coisas, treinada por Ramon Menezes, e aí você já percebe quanto estava difícil a vida da seleção. Perdeu por 4-2 para Senegal. Vão se encontrar em novembro, um jogo duríssimo, uma seleção muito forte, muita imposição física, muita qualidade. Não vai ser um jogo fácil para a seleção. Eu acho que a data FIFA de novembro ali tende a tirar mais da nossa seleção. Vamos ver como estarão os grandes jogadores e como também estará a nossa seleção em nível coletivo, porque até agora o Brasil ainda não encaixou, mostrou alguma coisinha defensiva de mais constância, mais segurança, mais pouco brilho e pouca pólvora. O Brasil vem de uma derrota para a Bolívia nas eliminatórias, perdeu na altitude por 1-0, mas é uma seleção que, principalmente com o seu técnico, tem uma esperança de encaixar, de encontrar o melhor futebol e conseguir assumir o posto de a grande seleção do mundo, que o Brasil tem todo o direito de bater na mesa e falar: eu sou favorita para a Copa, ainda não é. Inclusive, logo eu pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, ainda não é, mas pode vir a ser, tá bom? Inclusive, a seleção brasileira pretende marcar, e já está em negociações para marcar amistosos para março, um pouco antes da Copa do Mundo, com seleções europeias. E aí é onde muita gente reclama, onde muita gente critica, e eu sou o primeiro, que o Brasil precisa de jogos desse nível. Precisa de jogos contra as seleções mais fortes, de ranking pesado, para que o Brasil também possa enxergar onde ela está,
ali no futebol europeu. E as conversas são para enfrentar Holanda e França. Então acho que são baitas testes e espero que aconteça. Se acontecer para o Brasil vai ser algo muito, muito, muito top, porque o Brasil vai conseguir entender o seu nível em relação às grandes seleções do mundo. A França, uma das sempre candidatas à Copa do Mundo. A Holanda não está nesse nível, mas é uma seleção muito consistente, muito boa. Inclusive a Holanda de Memphis Depay, maior artilheiro da seleção holandesa e maior assistente. Então tende a ser um jogo muito interessante. Então o Brasil também olhando para esses enfrentamentos, para dar essas ferramentas para o seu treinador de falar, ó, estamos testando contra grandes seleções, estamos bem. Outra coisa é que você fique marcando amistosos contra Suriname, e eu não sei porque eu falei Suriname, Madagascar, que olha só vai estar na Copa, e golear e chegar com um salto alto lá. Mas é bom enfrentar seleções de nível bom para que você possa errar e corrigir seus erros. Porque na Copa do Mundo são poucos jogos para você conseguir resolver sua vida. Bom, acho muito interessante a convocação do Ancelotti, mantendo a sua base já naquele método dele de confiar nos seus jogadores e também pensando em enfrentamentos interessantes. O que você achou da convocação e também dos amistosos da seleção brasileira? Se você acha interessante ou não, coloque aqui nos comentários. Tô ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Fui!